O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, São Mateus nos apresenta nestes capítulos 7 parábolas de Jesus. Escutamos a primeira semana passada e hoje escutamos mais 3. Então, totalizamos 4. Semana que vem continuam as parábolas. Semana passada, antes de entrarmos no texto de hoje, vimos algo que também é muito importante para hoje. Qual era a mesma parábola da semana passada? A semente, a terra. E ali, quem esteve na missa comigo, viu que tínhamos diversos aspectos a meditar daquele evangelho. Porque normalmente ficamos somente na questão da terra, e não é a única coisa daquele evangelho. Há mais aspectos. Há mais coisas ali que refletem a nossa vida. Nós também somos os semeadores, nós também somos a semente, Não, o semeador é Jesus sim, mas nós não somos o corpo místico de Cristo. Então continuamos a missão do semeador.
Se a semente é a palavra do reino, nós devemos de ser semente no coração dos demais e frutificar a vida de Deus na vida dos demais. E depois a questão do terreno, os 4 terrenos estão no nosso coração. Não diga que o meu coração é um terreno fértil. Não é. Não é somente um solo fértil para a palavra de Deus. Senão já estaríamos ao lado de Santa Rita aqui no altar. Não é. Nós temos tanto terreno com pedras, terreno com espinhos, e como também meditava algumas vezes, escolhemos certa coisa da palavra de Deus para viver, até a vírgula. O que vem depois da vírgula ou depois do ponto, nós não queremos. Porque é difícil, porque não é para mim, porque eu não consigo. Então somos os 4 terrenos. Os 4 terrenos estão no nosso coração, estão na nossa vida. Não é a questão, eu sou terreno bom, o outro é terreno ruim, o outro tem um coração pedregoso. Nós todos temos os 4 terrenos divididos no nosso interior. Basta olhar quando vemos um terreno aqui afora e vamos trabalhar nele. É todo igual? Não. Tem parte que tem pedra, tem parte que tem espinho, tem planta e não sei o quê, e parte que não tem nada, de tanto que pisaram em cima, que é o primeiro terreno, que é a estrada. E o Senhor, na semana passada, demonstrava a expectativa dele de também o terreno ser trabalhado e transformado. O Espírito Santo vai trabalhar em nós, mas se nós também agirmos. Não esperemos que Deus faça tudo na nossa vida, que há partes que nós devemos de fazer. Se eu não quero mudar o meu coração, se eu não quero tirar a pedra, se eu não quero tirar os espinhos, se eu quero viver somente das ilusões desta vida, a semente não vai crescer. Então, semana passada, vimos tudo isso e que os terrenos eram mais importantes. Hoje é continuidade, e aquela primeira parábola é chave de leitura para as demais, para as que estamos vendo hoje, em especial a primeira. Vamos ver adiante. Mas, a primeira leitura. O livro da sabedoria nos mostra o quê? A perfeição do poder de Deus. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Que atrevimento? De desonrar a Deus, de não amá-lo. Não é que Deus castiga, é a consequência. Se eu amo a Deus, existe uma consequência. Se eu desobedeço a Deus, existe uma consequência. A mesma coisa basta olharmos quando somos filhos ou quem tem filhos. O filho que é obediente tem uma consequência, não é verdade? Mas quando desobedece, em especial os bons pais, né? Desce o chinelo, a palma da mão, isso não é ruim. O ruim é torturar o filho e bater excessivamente. Mas às vezes uma palmada vem a calhar e ajudar a educar a criança. Convenhamos, não morri por ter apanhado e muitos de vocês que estão aqui são adultos tampouco. Hoje não querem mais educar com uma palmada ou outra. Não estou dizendo para dar surra até a criança sangrar, mas às vezes é o único método, porque o jovem ou a criança não aprendem. A mesma coisa é Deus para conosco. Se somos desobedientes, o castigo vem como consequência. Ele nos deu o seu amor, foi pai para conosco e nós fomos atrevidos e desobedecemos e fizemos o que queríamos. E colhemos. Mas termina aqui a leitura? Não. Ao encerrar a leitura, mostra a força e o poder de Deus e a transformação do seu amor. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Então, há uma mudança. Não que Deus seja mutável, Deus é sempre o mesmo. Mas se nós mudamos o caminho e nos reconhecemos pecadores e queremos mudar, a ação de Deus também para conosco é mutável, porque Ele nos perdoa. E isso está presente em todo o Evangelho e também na segunda leitura com São Paulo. Esta mudança que no Evangelho deve de acontecer também em nós. Passemos ao Evangelho. A primeira parábola é justamente do joio e do trigo. Conhecemos. Jesus deu a explicação ao final do Evangelho de hoje, que é claríssima, mas há outros aspectos da mesma leitura, segundo os santos e padres santos da Igreja, que nós devemos de ver para a nossa vida.
O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Jesus disse, são os filhos do reino. São aqueles que acolheram a palavra e que começaram a viver a semente da semana passada. Então, o que acontece? Ele semeia na terra, está presente nesta terra, não é distinto. Nós estamos aqui, porém, o inimigo semeou o joio. São os filhos do maligno, mas o maligno é capaz de gerar filhos? Não. É capaz de deturpar os filhos de Deus para que sejam a sua imagem. O demônio não é capaz de fazer nada de novo. O único Criador é Deus. O demônio deturpa aquilo que Deus criou. Ora, o próprio ser demoníaco é justamente isso, um anjo que, porque não quis amar e obedecer ao seu Criador, se deturpou e se transformou em uma outra natureza. A mesma coisa é a humanidade. Quem não acolhe e não quer amar e servir a Deus, se torna aquilo que diz Jesus na explicação, filho do maligno. Filho do demônio. Então não é somente uma questão de ação. A questão é a questão de uma vida. Ou eu vivo para Deus, que digo ser meu Pai, ou eu não vivo para Ele, e então eu estou seguindo o caminho do inimigo. E aqui há algo muito importante. Devemos de entender que o joio e o trigo estão primeiro presentes dentro de nós. Ninguém é em vida somente luz, a não ser os santos. Nós somos um misto no nosso interior de luz e trevas. Até mesmo as nossas boas ações podem conter um fundo de sombra. Como já disse em outras homilias, eu faço bem por amor ou eu faço bem na expectativa do outro me retribuir quando eu necessitar? Se eu faço nesta expectativa, já há algo de mal em mim. Eu não estou sendo bom espontaneamente. Eu estou querendo algo em troca, eu estou querendo uma troca. Não porque eu queira ser bom na minha essência, como Deus é bom na sua essência. Então vemos que luz e trevas está dentro de nós e que será separado também no dia do julgamento. Mas isso não quer dizer que eu devo de acolher as trevas que tenho dentro de mim. Quer dizer que eu devo de iluminar, de transformar as trevas que existem no meu interior para aquilo que Deus espera de mim. Ao ponto em que esta sombra que existe no meu interior possa deixar de existir, como fizeram em sua vida os santos. Mas estamos nesse processo. Reconhecemos isso dentro de nós. Por quê? Porque muitas vezes apontamos que o outro é o joio, eu não. Eu não. Olha, só tem defeito. E os seus defeitos, quais são? Você já olhou os seus? Não, eu não tenho defeito. Não? Então está mentindo para si próprio. Quem diz não ter nenhum defeito, está mentindo. Nós temos defeitos, todos nós. Por menores que sejam, existem. E nós devemos de, a partir do momento em que olharmos para nós, olharmos também para os demais e reconhecermos que também os demais têm luzes e trevas, luzes e sombras, que não são somente o mal. E a quem cabe separar o mal do bem? Aos anjos, quando Deus os enviar. Por que isso é importante? Porque vemos, crescem as espigas que se formam, reconhecem o trigo e agora o joio. Pelo fruto que está dando, é capaz de se separar o joio do trigo. Basicamente é isso que está dizendo a leitura. Se na leitura da semana passada o importante era o terreno, hoje não é o espaço do terreno, hoje é o tempo, como vamos ver. Vamos mudar uma coisa para entrarmos em outro aspecto. Creio que todos em alguma vez na vida já viram de enfeite aqueles trigos, certo? Já viram aqueles trigos secos na igreja ou em algum lugar, uma festa, alguma coisa? Aquilo de lá é o joio. É igualzinho o trigo. Qual é a diferença? O joio é vazio. É vazio. Não tem nada dentro. Nada. Não tem nada. Como o trigo tem em si a semente que triturada nós temos. Aquele pó que fazemos a farinha. Assim é o joio. Então o Senhor está dando um alerta, cuidado com o tempo que te é dado.
Você foi semeado por mim, diz Jesus, como trigo. Porém, se você não faz frutificar na tua vida a minha palavra e o meu amor, você pode se tornar vazio, como joio. E aqui basta olharmos ao nosso lado, ao nosso redor, agora de manhã mesmo. Quantas pessoas vivendo no vazio. Não rezam nem um Pai Nosso durante o dia. Vivem para festas, para coisas mundanas, para tecnologias, para qualquer outra coisa, mas Deus está em último lugar. E nós corremos o risco. Se nós vivermos assim como tantos vivem, nós também podemos ser vazios como o joio. A questão do joio não serve para nada, por quê? Porque é vazio. Não tem nada em si, não carrega nada de bom dentro de si que sirva para a vida. Porque o trigo é vida naquele tempo, como o arroz e o feijão para nós brasileiros. Naquele tempo é o trigo que sustenta, que é a vida para aquele povo. Então Jesus está mostrando, se nós não damos vida, se nós não geramos vida, se nós não geramos alimento para a vida eterna, também nos tornamos joio. E por isso o Senhor fala que no tempo oportuno será separado o joio do trigo. Por quê? Porque o joio é capaz de se tornar trigo. Na natureza não, mas na vida da graça de Deus sim. Basta olharmos quantas pessoas conhecemos na nossa vida, que eram pessoas difíceis, ruins, e de repente tiveram um encontro com Deus e tudo transformou. Conhecemos ao menos uma, não? Ao menos uma história. Se eu não conheço pessoalmente, já vi uma história, não é verdade? Então de joio se transformou em trigo, mas o oposto também pode acontecer, o trigo se transformar em joio. E quantas pessoas que estavam aqui, que rezavam, que buscavam a Deus, foram se deixando levar pela vida, pelos prazeres, pelo dinheiro e por qualquer outra coisa, e se esqueceram, e Deus já não é mais importante para eles. Se tornaram joio. Por isso Deus pede que nós tenhamos paciência. Não cabe a mim e a você separar o joio do trigo. Cabe a Ele no momento oportuno, e Ele vai tirar o joio no momento oportuno. Até de nossa convivência, se for necessário. Não quer dizer que eu tenho que conviver com todo mundo que é difícil na minha vida. Com todo mundo que parece ser joio. Não. Mas às vezes tem alguns que estão ao nosso lado. E este sim eu devo de aprender a conviver. Porque estou no mesmo terreno. E há tempo. O tempo é o que dirá se este joio se tornará trigo ou se eu me tornarei joio. Vamos ao primeiro quesito. Hoje, infelizmente, muitos casam, né? Se der errado, eu separo. Não é assim que ouvimos falar alguns? Não é isto que é casamento. O casamento é, eu escolhi a pessoa que eu acho que me leva até Deus. Agora quero viver com ela para o resto da minha vida. Ah, mas ela tem esse defeito, tem esse problema, não reze. Talvez seja o joio que está crescendo comigo, se eu sou o trigo. Mas muitas vezes o joio me ajuda a ser trigo. Vamos olhar para a realidade da nossa padroeira? Santa Rita, desde sua infância, queria ser freira. Seus pais a obrigaram a casar, como sabemos. Casou com uma pessoa amável, agradável, que buscava Deus? Não. Casou com alguém que poderíamos, a partir do evangelho de hoje, dizer era joio. Porém, este joio ajudou Santa Rita a ser ainda mais trigo de Deus. E ela o ajudou a se transformar de joio em trigo, ao ponto que na sua morte se converte. Estamos vendo? Próximo à sua morte, aliás, se converte. Estamos vendo a transformação do joio de trigo na própria vida de Santa Rita. Tem pessoas que nós temos que conviver. Ou você vai expulsar seu filho e sua filha de casa porque é difícil? Seu marido, sua esposa de casa, porque não busca a Deus? Não, eu tenho que saber o como conviver ao longo do tempo, sem deixar de ser trigo, ajudando que, se é o joio da minha vida, crescendo comigo, absorva o trigo de Cristo e se torne também trigo. Estamos dispostos a fazer isso? Porque é isso que Jesus espera de nós no Evangelho de hoje. Talvez é algo que não percebemos até hoje. Hoje descobrimos. Jesus espera isso de mim e de você.
Estamos dispostos? No momento oportuno, ele vai tirar o joio. Mas pode ser que no momento oportuno, quando ele for separar, não seja mais joio, seja trigo, como eu e você. Mas cabe a nós termos o tempo, a paciência e deixar que a graça de Deus possa agir através de nós, sem nunca perder um grão daquilo que é a graça manifestada em nossa vida. Passemos agora à segunda parábola que está apresentada hoje. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. A mostarda que é apresentada, já apresentei na internet, já apresentei na paróquia onde estava, mas aqui não estive e não tive a oportunidade de falar. Não é a mostarda que conhecemos no Brasil. A mostarda daquela região, ela mede a semente de 1 a 2 milímetros. Então é minúscula. Existem ainda sementes menores que essa, mas a conhecida naquele tempo era a semente de mostarda. Porém, esta mostarda, como disse, não é igual à nossa. Ela cresce ao ponto de se tornar uma árvore de 2 a 3 metros de altura quando chega a ser mais alta. Desta mostarda se aproveita raiz, tronco, galhos, folhas, flores e frutos, e a semente. Tudo desta mostarda se aproveita. Tudo, realmente. É uma mostarda, assim, espetacular. Como disse, não é aquela que nós conhecemos no Brasil. Então, o reino dos céus é semelhante a isso. O Cristo é o próprio reino dos céus também. E semeado, cresce no campo, se torna maior que qualquer outra coisa, ao ponto que os pássaros do céu vêm se abrigar ali. Bem, semana passada, na primeira parte da parábola também tinha pássaros. Os judeus têm bênçãos para todos os animais, exceto um, os pássaros. Por quê? Porque os pássaros, quando Abraão faz a aliança com Deus, querem comer a carne do sacrifício. Mas não somente isso, porque os pássaros roubam as sementes, e roubavam as sementes dos judeus. Então os pássaros representam os inimigos. Estamos entendendo aqui? O reino dos céus, a igreja, a fé, o próprio Cristo, deve de crescer em nós a tal ponto que seja maior que qualquer outra religião no mundo, e ao ponto que os inimigos da fé quer dizer todos aqueles que não seguem a Jesus, possam vir se abrigar justamente na fé manifestada em mim e em você. Nós devemos de ser esta árvore presente no mundo, onde as pessoas possam olhar para mim e para você e dizer: não sei, tem algo diferente em você. Sinto a presença de Deus em você. Não porque eu e você somos bons humanamente, mas porque a fé é manifestada até através do nosso olhar. E podemos dizer que somos assim, irmão e irmã. As pessoas que estão distantes de Deus, que são inimigas do Cristo, podem encontrar em nós, não por nós mesmos, mas por causa da presença de Deus em nós, um refúgio, um abrigo, ao ponto que eles venham à fé por causa do meu e do teu testemunho de vida, não de palavra. Podemos dizer isso? Caso isso não acontece, já entendemos que ainda não aprendemos a ser discípulos. Esta é a segunda parábola, que parecia uma coisa boba, mas que hoje vimos que não é. Jesus espera isso de mim e de você. Que o reino esteja tão presente, que a vida divina esteja tão presente, que os demais possam se aproximar de nós pela fé. Não porque é fulano Beltrano, tem dinheiro, menos dinheiro, é bonito, é feio. Não, pela fé. Porque somos diferentes, porque vivemos para Deus. Terceira parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Senhoras mulheres, creio que todas aqui já cozinharam ao menos uma vez na vida, né? Se eu colocar, os homens é mais difícil, mas as mulheres eu tenho certeza. Espero, né, que as mulheres ao menos tenham cozinhado. Eu cozinho, mas espero que as mulheres cozinhem. O que acontece se eu colocar o fermento no trigo? Vocês conseguem depois separar para mim o trigo do fermento? Quem consegue, levanta a mão. Por processos químicos hoje e tal, na indústria, eu posso conseguir. Mas humanamente ali, a olho, eu consigo separar uma coisa da outra?
Assim deve de ser a fé em nossa vida. Assim devemos de ser nós na vida do mundo. Ao ponto que eu faço crescer o amor de Deus no mundo, sem ser visto, sem ser notado. Santa Rita, a seu tempo, não era notado por todos, era notada por aqueles que estavam à sua volta, só. O mundo não conhecia Santa Rita. E assim todos os santos. A mesma coisa eu e você. Devemos de ser este fermento que faz a presença, o amor de Deus se estender no mundo, de tal forma que mesmo eu sendo desconhecido, sem ser notado, sem ser reconhecido, como talvez meu avô, minha avó, que iam na igreja, rezavam um tercinho deles, eram pessoas de muita fé, muito simples, muito caipira, como diríamos lá no interior, como eles, que não são reconhecidos por ninguém, eu também sou, e levo a presença de Deus como eles deixaram na família. Somos assim. Nós estamos no mundo, mas somos diferentes. Por quê? Porque fazemos o amor de Deus se manifestar, crescer, se estender no mundo, como também a fé deve de fazer isso em nossas vidas. Estamos dispostos? Jesus está esperando isso dos discípulos. E ao longo de toda essa transformação, temos a breve leitura de São Paulo aos Romanos hoje. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. O Espírito é quem nos transforma desde dentro e ele nos ensina a rezar. Basicamente aqui é rezar. Nós não sabemos o como rezar. Nós não sabemos de verdade. Vamos a um exemplo que ainda ontem à noite eu dava. O que normalmente nós rezamos? Senhor, eu preciso de um novo emprego, de mais dinheiro, de mais saúde, de não sei o quê, cuida disso, cuida daquilo. E esquecemos o Pai Nosso. Senhor, me ajude a compreender a Tua vontade e a viver a Tua vontade. Eu não sei o que é. Esta seria a oração do cristão. Mas nós ainda não sabemos rezar. Com gemidos inefáveis, por quê? Porque eu ainda não sei rezar, é o Espírito Santo quem deve de me inspirar a oração correta. Santa Rita não pediu só por si, como hoje no céu tampouco pede somente por aqueles que são devotos dela, mas intercede por todos os cristãos, pela conversão de todos os pecadores. A mesma coisa, nós, se não estamos na dinâmica desta vida, que a fé manifesta em nós, como pede o Evangelho, nós não sabemos rezar de forma correta, segundo os desígnios de Deus. Ao nosso olhar, nós estamos rezando corretamente, mas nós não sabemos aquilo que Deus quer que nós rezemos. O como devemos rezar. E por isso devemos deixar que o Espírito Santo haja em nós. E o Espírito Santo, como também chama São Paulo o Espírito de Cristo, é a vida de Cristo que se manifesta também na nossa vida. E nós, mudando pouco a pouco nossa atitude, nossa maneira de pensar, também mudamos a nossa maneira de rezar e de nos manifestar ao mundo. É isso que o Senhor espera de nós. Devemos estar dispostos a permitir que o Espírito Santo penetre, como diz, o íntimo dos corações. Aqui não é o coração, o íntimo de nossas vidas. Todo o nosso ser, mais profundo do nosso ser, o Espírito Santo deve de estar ali, para que possamos compreender a intenção da vida de Cristo em nós. E assim saberemos rezar. E assim se manifestará o reino, a presença do amor de Deus, a graça de Deus em nossa vida, como espera Jesus de nós no Evangelho. E nós poderemos manifestar tudo isso ao mundo. Devemos de nos abrir. Devemos de estar totalmente abertos a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando para nós parece difícil. O Senhor nos dará força se nós nos abrirmos ao Espírito Santo, que intercede em favor dos santos. Aqui, santos não é aquele que não tem pecado, tá? Santos, utilizado aqui por São Paulo, é todos aqueles que receberam participação na santidade de Deus. Então, aqui São Paulo está se dirigindo a nós, que recebemos o batismo, que recebemos a Eucaristia, que recebemos a Crisma e os demais sacramentos. Nós temos uma participação na santidade de Deus. Então, o Espírito Santo intercede em nosso favor. Mas nós devemos de nos abrir inteiramente à sua graça.
Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais abrirmos o nosso ser à ação do Espírito Santo, para que Ele possa fazer crescer em nós a ação do reino de Deus, da fé, do amor de Deus. E assim, vivendo tudo aquilo que Ele nos inspira, crescendo em santidade, possamos também levar a presença de Deus ao mundo, para que um dia mereçamos a sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.